Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais um Midrash, agora sobre a porção Vaiera. Antes, um ponto importante, para você ter em mente ao ouvir a narração dessa porção. Algumas pessoas ou eventos podem estar descritos de um modo que vocês nunca ouviram antes. Talvez vocês conheçam o dito de nossos sábios que existem 70 maneiras de explicar a Torá. Assim, se você ouviu de algum líder que lhe ensinou certas partes da Paraxá de uma maneira que não aparece aqui, ele pode ter usado um dos outros modos de explicar a Torá. Com isso em mente, vamos à Paraxá dessa semana. Hashem aparece para Avraham e envia-lhe 3 anjos. Vocês sabem o que Avraham fazia todos os dias na hora do almoço? Ele se sentava à porta de sua tenda e ficava ali esperando. Avraham pensava, se ao menos passasse um viajante, eu o convidaria para a refeição. O maior prazer da vida de Avraham era dar uma refeição a alguém com fome. Ele era gentil com todas as pessoas. Quando os seus hóspedes terminavam de comer, Avraham lhes ensinava a agradecer a Hashem, e ele lhes explicava tudo sobre Hashem, aquele que criou o mundo e que cuida de sua criação o tempo todo. Agora era o 3º dia depois do Brit Milá de Avraham, e ele estava fraco, doente, com dor. No entanto, antes da hora do almoço, ele se sentou à frente de sua tenda como de costume. Era um dia extremamente quente e por isso as estradas estavam vazias. Avraham estava decepcionado. Parece que hoje não conseguirei alimentar ninguém, ele pensou com tristeza. Hashem viu o quanto Avraham estava desapontado e Hashem disse, eu mandarei para Avraham 3 anjos que se parecerão com homens, de modo que ele possa convidá-los para a refeição. Eu também aparecerei para Avraham. Eu quero visitá-lo, porque ele está adoentado devido ao Brit Milá. Hashem pessoalmente veio visitar Avraham para nos ensinar quão importante é visitar os doentes. Uma história. A importância de Bikur Cholim, visitar o doente. Certa vez, um dos alunos do Rabi Akiva adoeceu seriamente. Todos os Rachamim estavam ocupados estudando e ensinando o Torá. Nenhum deles tirou um tempo para visitar o doente. Quando Rabi Akiva soube que um de seus alunos estava doente sobre uma cama, sozinho, ele deixou de lado todo o seu importante trabalho, seu estudo e suas aulas. Vou visitá-lo, ele disse. Quando ele entrou no quarto do aluno, Rabi Akiva notou que o chão estava coberto de poeira. Varram tudo, ele ordenou aos seus alunos. Quando o quarto ficou limpo, o doente começou a se sentir bem melhor. Ele agradeceu a Rabi Akiva. A senhoria, ao ver que Rabi Akiva havia visitado o aluno que morava na casa dela, disse, este deve ser um aluno importante. Logo ela trouxe para ele uma sopa bem nutritiva e começou a cuidar dele direitinho. Em pouco tempo, o aluno que estivera mais próximo da morte do que da vida se recuperou. Agora vocês veem quão grande é a mitzvah de visitar o doente. Rabi Akiva ensinou aos seus alunos. Primeiramente, se você visita uma pessoa doente, você vê o que ela precisa e você pode ajudá-la. Além disso, aquele que vê um doente deitado sobre uma cama, enfermo e fraco, reza por ele. Por favor, Hashem, faça ele melhorar. Deste modo, o visitante ajuda o doente a se curar. Um visitante também alegra a pessoa doente de modo que ela para de pensar sobre suas dores e sofrimentos. De certa forma, o visitante retira uma parte da doença. Avraham serve os anjos. Eles dizem que Sará terá um filho. Quando Avraham nota 3 homens andando pela estrada, ele fica muito alegre, e mesmo sentindo muitas dores, ele se levanta e corre em direção a eles. Avraham se curva para eles. Por favor, não passem por aqui sem entrar na minha tenda, ele implora. Pedirei para alguém trazer água para que vocês possam lavar o pó de seus pés, e então peguem um pedaço de pão, comam, agradeçam a Hashem e continuem seu caminho. Os anjos concordaram. Um deles, Rafael, fora enviado por Hashem para curar Avraham. Assim que o anjo se aproximou de Avraham, as dores que ele sentia por causa do Brit Milá desapareceram.
Abraão ordenou que seus servos trouxessem água. Depois que vocês lavarem seus pés, ele disse aos anjos, venham e descansem sob minha árvore, a refeição logo estará pronta. Por que Abraão lhes pediu para lavar os pés? Ele pensou que os visitantes fossem árabes, e os árabes consideram o pó sagrado e o servem. Abraão não queria que um objeto de idolatria fosse trazido para sua casa. Portanto, ele pediu aos seus visitantes que primeiramente se livrassem do pó ao qual serviam. Nossos sábios explicam a árvore extraordinária de Abraão. Abraão tinha uma árvore especial. Ela testava todos os visitantes. Se a pessoa que se sentasse sob ela tivesse um coração puro, a árvore expandia seus galhos sobre ela e lhe fornecia uma sombra graciosa e refrescante. Mas a árvore não esticava seus galhos sobre uma pessoa perversa, alguém cujo coração estava profundamente ligado à idolatria. Abraão convidava cada hóspede a sentar sob sua árvore. Se a árvore dava sua sombra ao hóspede, Abraão sabia que este era um bom homem. Ele então conversava com ele por muitas horas e não deixava ir embora antes de convencê-lo a servir a Shem. Abraão serve seus visitantes. Abraão correu para dentro da tenda e alegremente informou a Sará. Chegaram visitantes, rápido, há-se pães para a refeição. Enquanto isso, Abraão se apressava para abater 3 tenros bezerros. É claro que os 3 visitantes não comeriam a carne de 3 bezerros inteiros. Isso seria muito para eles, mas Abraão não fazia economias quando se tratava de servir os hóspedes. Ele queria que cada um dos visitantes recebesse a parte mais saborosa dos bezerros, a língua. Portanto, ele abateu 3 animais para que pudesse servir a cada uma das visitas uma língua inteira. Abraão chamou seu filho Ismael. Corra e prepare a carne. Quando nós temos hóspedes, sempre nos apressamos para que eles não tenham que esperar muito pela comida. Os 3 anjos receberam uma refeição deliciosa. Primeiro, lhes foi servido creme e leite, e mais tarde língua macia temperada com mostarda. Um dos anjos diz que Sará terá um filho. Depois que os anjos terminaram sua refeição, eles perguntaram a Abraão: Onde está Sará? Ela está na tenda, respondeu Abraão. Sará era uma mulher modesta. Ela não saía para se mostrar diante de estranhos e sim permanecia dentro da tenda. Um dos anjos anunciou: Eu tenho uma mensagem para Sará. Ano que vem, nesta mesma época, Sará terá um filho. Eu retornarei para celebrar com vocês o Brit Milá de seu novo filho. Sará escutou a mensagem de dentro da tenda. Ela não sabia que o homem que falava era, na realidade, um anjo. Ele parecia um viajante comum. Ela riu no seu íntimo. Abraão e eu somos velhos, ela pensou. Como ainda poderemos ter filhos? Hashem ficou zangado por Sará ter rido, e ele disse a Abraão: Existe algum milagre difícil demais para Hashem realizar? No ano que vem, na época de Pêssar, Sará terá um filho. Os 3 anjos se levantaram, um deles retornou para o céu e os outros 2 seguiram andando em direção à cidade de Sedom. Uma história. O milagre que ocorreu quando 72 anciãos judeus traduziram a Torá para o grego. Um rei egípcio, Talmai Ptolomeu, o segundo, queria ter em sua biblioteca um livro da Torá em sua própria língua, o grego, de modo que ele pudesse compreendê-la. Ele chamou 72 sábios judeus e lhes disse: Eu ordeno a vocês traduzir a Torá para mim do hebraico para o grego. Ele trancou cada sábio em um cômodo separado para ter certeza de que nenhum deles copiaria do outro. Porém, existem vários psukim, versículos na Torá, que podemos compreender somente porque temos a explicação de nossos sábios. Por exemplo, quando Hashem quis criar Adão, ele disse: façamos o homem. Com quem Hashem estava falando ao dizer façamos? A resposta é que Hashem perguntou aos anjos se ele deveria ou não criar o ser humano. É claro que Hashem sabia, mesmo sem perguntar aos anjos, mas ele queria ensinar às pessoas uma lição. Antes de começar qualquer coisa importante, nós devemos pedir o conselho de outros. Foi por isso que Hashem disse aos anjos: façamos o homem. Mas, se um idólatra
como o rei Talmai lesse as palavras, façamos o homem, ele afirmaria: vocês veem, até mesmo sua Torá diz que havia vários deuses que juntos criaram Adão e não apenas um. Os sábios que traduziram a Torá para o grego decidiram que era melhor traduzir que Hashem disse que eu faço o homem ao invés de façamos. Eles fizeram outras modificações também. A Torá diz: e Deus terminou todo o trabalho da criação no sétimo dia. Mas o sétimo dia, Shabat, não é o dia em que Deus descansou? Como então a Torá diz que ele terminou seu trabalho no Shabat? Nossa resposta é que mesmo no Shabat, Deus criou algo, o descanso do Shabat. Será que o rei Talmai e os não-judeus entenderiam essa ideia? Provavelmente não. Eles diriam: Deus trabalhou no sétimo dia. Assim os sábios mudaram a tradução. Eles escreveram: e Deus terminou todo o trabalho da criação no sexto dia. Um dos animais não kasher que a Torá descreve em Parashat Shemini é a lebre. Ao invés de escrever a palavra grega para lebre, os sábios escreveram o animal de pés curtos, porque o nome da esposa do rei Talmai soava exatamente como a palavra em grego para lebre. Eles fizeram isto porque temiam que Talmai os acusasse de zombarem da rainha. Em sua Torá, minha rainha é descrita como um animal não kasher. Uma das mudanças que os sábios fizeram foi em nossa Parashá, Vayerá. A Torá diz que Hashem ficou zangado com Sará por ela ter rido ao ouvir a notícia de que teria um filho. Os sábios ficaram com medo de que os gentios perguntassem: por que Deus ficou zangado com a risada de Sará e não com a de Abraham? Abraham também riu quando Hashem lhe disse que ele teria um filho. E assim eles traduziram: e Sará riu na frente de seus parentes, e o que explicaria porque Hashem se irritara com ela. Embora cada sábio estivesse sozinho em um quarto separado, Hashem fez com que cada um deles realizasse exatamente as mesmas modificações. Isto foi um milagre. Quando o rei Talmai recebeu as 72 traduções, elas eram precisamente iguais. O rei Talmai ficou muito orgulhoso de ter a Torá em grego em sua biblioteca, mas nossos Rahamim consideraram a tradução um evento infeliz. Eles disseram: o dia em que a Torá foi traduzida para o grego foi tão terrível quanto o dia em que os judeus fizeram o bezerro de ouro. Os idólatras logo começaram a distorcer o significado da Torá de propósito. Finalmente, eles declararam que a Torá pertencia a eles. Vamos parar por aqui e continuamos depois. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!